Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, mais uma reflexão do Evangelho do dia. E hoje o Evangelho nos convida a olharmos ali o evangelista Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, nos convida a perceber a presença do Senhor na nossa vida. Os discípulos, diante do mar, se encontram com Jesus. E ali Jesus, andando sobre as águas, demonstra então esse poder de Deus. As águas que no período antigo, no mundo antigo, eram misteriosas, eram terríveis, né? Existiam a visão dos monstros marinhos e do mistério dos oceanos. Jesus, ao andar sobre as águas, demonstra que tem o poder sobre a morte. Jesus é aquele que está diante dos seus discípulos e também se apresenta a cada um de nós nas situações da nossa vida. E aí vemos a audácia de Pedro de querer caminhar até Jesus. E é possível caminhar sobre as águas, é possível fazer aquilo que Jesus fazia. A grande missão do cristão é essa: continuar a missão de Jesus, fazer o que Jesus fazia. Pedro, caminhando sobre as águas, sente o vento e, ao sentir o vento, tem medo. O medo nos derruba, o medo nos coloca no chão e o medo faz com que Pedro comece a afundar. Jesus, então, assim que Pedro grita pedindo o seu socorro, imediatamente estende a mão. Tenhamos, então, essa coragem de caminhar no caminho de Jesus, de imitar Jesus, e se bater o vento da vida em nós, não tenhamos medo de recorrer a Ele. Jesus permanece ao nosso lado e estende o braço nos momentos que nós mais precisamos. Tenhamos essa coragem e essa esperança na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.